Olá, queridos amigos, que Deus abençoe a todos e suas famílias. Sou José e estou aqui para partilhar as palavras de Deus a todos. Hoje vamos falar um tema que todos os fiéis de Deus estão interessados. O tema é Como o Senhor virá. Falando de como o Senhor virá nos últimos dias, a maioria dos irmãos e irmãs podem seguir pelo seguinte versículo bíblico, que é em Mateus 24:30. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. E os irmãos acreditam que o Senhor definitivamente virá com grande glória nas nuvens, em seu corpo espiritual ressuscitado. Mas ainda há algumas pessoas perplexas com esta afirmação, porque em Apocalipse 16:15 profetizou assim: Eis que venho como um ladrão. Em Apocalipse 3:3 que diz: Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor disse claramente que viria como um ladrão. Quer dizer, ele viria em um momento indeterminado. Pensemos um pouco. Se o Senhor viesse nas nuvens, todos o veriam, certo? Se for assim, como a profecia da volta do Senhor como um ladrão será cumprida? Este é um mistério para muitas pessoas. E hoje vamos conversar juntos sobre estas questões. Primeiro, vamos olhar de que maneira a profecia da volta do Senhor como um ladrão será cumprida. Aqui, a parte da frase que vem como um ladrão, significa que ninguém sabe o momento exato do retorno do Senhor. E isso também significa que o Senhor virá secretamente como o Filho do Homem. Há muitos lugares na Bíblia que profetizam a vinda secreta do Senhor. Por exemplo, em Lucas 12:40, que diz: Estais, pois, preparados, porque à hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. E em Lucas 17:24-25, Pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Todas essas profecias mencionam o Filho do Homem. Falando o Filho do Homem, significa nascer do homem e ter humanidade normal. O corpo espiritual não pode ser chamado de filho do homem, assim como o Deus Javé, que é espírito. Os anjos são espíritos. E o corpo espiritual do Senhor Jesus, após sua ressurreição, também é o espírito. Os corpos espirituais não podem ser chamados de filho do homem. Só o Deus encarnado, que nasce do homem, tem pai e mãe, torna-se uma pessoa normal e vive entre as pessoas, é que pode ser chamado de filho do homem. Como o Senhor Jesus, que tinha pais, era como um homem normal que alimentava, bebia, dormia e andava, vivendo de forma normal entre as pessoas. Por isso, ele foi chamado de Filho do Homem. As Escrituras também mencionam que é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Somente quando Deus se encarnar para fazer a sua obra em segredo, poderá possivelmente sofrer. Imaginemos, se o Senhor aparecesse publicamente às pessoas sobre as nuvens no seu corpo espiritual ressuscitado, quem atreveria resisti-lo e condená-lo?
definitivamente as pessoas lhe fariam reverência e o adorariam, e ele não seria rejeitado nem sofreria. E assim como quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez fazer seu trabalho, se tivesse feito isso em um corpo espiritual, ninguém teria atrevido resistir a ele. Já que o Senhor Jesus apareceu como Filho do Homem para fazer a sua obra, com uma aparência muito comum e normal, os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus não o reconheceram como Cristo e assim não o trataram como Deus. Além disso, eles ainda resistiram fortemente e condenaram o Senhor, de acordo com as suas noções e imaginações. No final, eles se uniram com o governo romano para crucificar o Senhor Jesus. E é por isso, quando as Escrituras mencionam o Filho do Homem e o Filho do Homem vem, significa que, nos últimos dias, o Senhor virá em carne. E como Deus se revela na carne para fazer a sua obra com uma aparência comum e normal, as pessoas não são capazes de reconhecê-lo como o próprio Deus. E assim, a aparição e a obra de Deus ficam ocultas para as pessoas. Portanto, é perfeitamente apropriado usar a parábola vem como um ladrão. Imaginemos, se o Senhor viesse publicamente nas nuvens, no seu corpo espiritual ressuscitado, todos o reconheceriam, e por isso não poderia vir como um ladrão. Pode-se ver que o Senhor aparece ao povo através da encarnação, que é se tornar como Filho do Homem. E isso cumpriu completamente a profecia da vinda secreta do Senhor. E agora, de seguida, vamos ver de que forma a profecia da volta do Senhor nas nuvens será cumprida. Que algumas pessoas podem dizer que essas duas profecias parecem contraditórias, já que uma trata da vinda secreta do Senhor em carne e a outra da vinda do Senhor nas nuvens, certo? De facto, não há contradição entre essas profecias. O que acontece é que elas serão cumpridas uma após a outra. Em outras palavras, o Senhor primeiro virá secretamente em carne e depois aparecerá publicamente nas nuvens. Isso está relacionado com a obra que o Senhor vai fazer nos últimos dias. Agora vejamos alguns versículos bíblicos. Em João 16, 12 a 13, o Senhor Jesus disse: Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. E em João 12:48, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julga. A palavra que anunciei julgá-lo-á no último dia. Também 1 Pedro 4:17 diz: Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. E João 17:17 diz: Santifique-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Podemos ver nessas profecias que, quando o Senhor vier nos últimos dias, vai expressar muitas verdades. Nos dirá tudo o que não entendemos antes e Ele fará a obra de julgamento que começa com a casa de Deus. Isso é porque, embora nosso pecado por quebrar as leis esteja perdoado, o Senhor não perdoa nossa natureza satânica, sequer nossos caráteres satânicos como arrogância, astúcia, egoísmo
e desprezo, que ainda estão profundamente enraizadas por dentro, que nos controlam e nos levam a pecar involuntariamente. Por exemplo, queremos ter a última palavra em tudo em nossa vida. Quando algo é desagradável para nós, perdemos o controle. Podemos até mentir e trair para proteger nossos interesses pessoais. Quando enfrentamos uma tragédia, culpamos e até mesmo traímos Deus. Isso mostra que ainda não estamos livres da escravidão do pecado. Entretanto, não podemos nos livrar da escravidão do pecado por nós mesmos. E só Deus pode nos salvar dele. E Deus, ele é fiel. Como Deus quer nos salvar, ele vai fazer isso completamente. E portanto, quando o Senhor vier, ele virá secretamente em carne e vai falar de forma prática e vai ter uma etapa de trabalho que vai consistir na remoção, ou seja, a limpeza dos pecados baseada na obra de redenção do Senhor Jesus, para que nossos pecados possam ser perdoados e nós possamos nos tornar pessoas que obedecem, adoram e que sejam compatíveis com Deus. E durante a obra secreta da encarnação feita por Deus, as virgens sábias reconhecerão a voz de Deus e retornarão ao trono de Deus. Assim, as profecias bíblicas vão estar sendo cumpridas, como em Mateus 25:6 que diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Elas aceitam a obra de julgamento feita por Deus e são assim perdoadas e transformam sua natureza corrupta. Mas essas virgens insensatas não escutam a voz de Deus, não investigam a obra de Deus e até mesmo julgam e condenam a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. São elas que rejeitam Cristo e serão expostas e eliminadas com a obra de Deus. É assim que o trigo e joio, as ovelhas e os bodes são separados, como é dito na profecia do Senhor Jesus. Quando aqueles que aceitam a obra de juízo de Deus são feitos vencedores, a obra secreta da encarnação de Deus vai terminar e depois ela vai aparecer abertamente nas nuvens para todos os povos. Ele vai enviar desastres e vai começar a recompensar o bem e punir as forças malignas. Quando aqueles que condenam e resistem a Deus virem que aquele ao qual resistem é o Senhor Jesus retornado, vão chorar e ranger os seus dentes e vão bater no peito. E isso vai cumprir as profecias da volta de Jesus publicamente nas nuvens, que é em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Em Apocalipse 1:7 que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vimos que devemos acolher o Senhor antes do desastre e aceitar a obra oculta da sua vinda, a fim de ser completado por Deus como vencedores. Caso contrário, se esperarmos até cumprimentar o Senhor quando Ele aparecer nas nuvens depois do desastre, então iremos chorar e ranger os dentes. Tudo será tarde demais. Falando neste ponto, creio que todos devem entender
como as profecias que dizem que o Senhor vem como ladrão e vem com as nuvens serão cumpridas, certo? Então, como nós devemos dar as boas-vindas ao retorno do Senhor? Essa é uma questão bastante importante. E acabamos de comunicar que o Senhor vai vir secretamente em carne para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento, começando com a casa de Deus. Então, quando o Senhor vier, Ele definitivamente vai expressar as palavras. Se ouvirmos a voz de Deus e aceitarmos a sua nova obra nos últimos dias, estaremos acolhendo o retorno do Senhor. O Senhor Jesus afirmou-nos em Mateus 5,3: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, temos de seguir os ensinamentos do Senhor. Quando ouvimos alguém testificar que o Senhor veio, devemos ter um coração humilde e procurar ver se o seu caminho tem a verdade e se há nele a voz de Deus. Quando estivermos seguros, deveremos aceitar rapidamente o verdadeiro caminho. Só assim é que podemos dar as boas-vindas ao regresso do Senhor e festejar com Ele. Como diz na Bíblia, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se isto for de interesse para os nossos queridos amigos, por favor, continuem a seguir o nosso conteúdo. E obrigado por ouvirem. Que Deus vos abençoe a todos.